Relativamente à configuração institucional, gostava de vos falar do projeto Atapuerca. A Fundação Atapuerca foi criada em 99, depois de 20 anos de projeto, para dotar o projeto Atapuerca de uma capacidade organizativa e financeira que ele não tinha. Durante 20 anos foram os próprios investigadores que fizeram tudo no projeto, algo que acontece, por exemplo, hoje em Çatalhöyük, em que o próprio Jan Roder é quem se preocupa com a captação de verbas, e que, portanto, aqui no projeto Atapuerca, com a criação da Fundação, que tem também áreas dedicadas, quer a questões financeiras, quer a questões de marketing, isso ficou resolvido. E hoje já vos vou mostrar, a Fundação Atapuerca é, de facto, uma máquina de captar dinheiro. A Fundação tem a seu cargo duas grandes componentes: a investigação, através dos seus patronos científicos, e a divulgação. Uma das coisas que nos disseram foi que a interação com o público, que tem estado nas mãos da Junta de Castelo e Leão, que subcontrata a uma empresa, teria também de ser abarcada, porque estas três componentes fazem parte de um ciclo virtuoso, autorreforçam-se. Aqui, a diversidade de financiamento é tremenda, qualquer um que queira participar quase que pode, desde dinheiro até bens e serviços, como é o caso da IBM e da Repsol, e aquilo que é importante é toda esta diversidade, toda esta possibilidade de participação significa que, se falhar um destes promotores, o projeto não termina, e isso é importantíssimo. Também, relativamente à Atapuerca, gostava de vos dizer que há uma enorme colagem, tal como acontece também em Çatalhöyük, uma enorme colagem em tudo quanto é divulgação à figura dos investigadores. Eles personificam o projeto. E eu acredito que isso acontece porque estes projetos são projetos que ainda estão muito em aberto e, portanto, precisam de uma imagem de solidez, de credibilidade científica, que vão beber à figura, neste caso, dos co-diretores. Como vos dizia, é uma máquina de fazer dinheiro. Nos anos em que temos informação, o fecho orçamental fica sempre acima do previsto. O que significa que, mesmo que não tenha sido prevista, se houver uma atividade interessante, ela não deixa de ser realizada. O que não acontece, por exemplo, em projetos como o de Vindolanda, em que nunca há desvios orçamentais para cima, porque não há como ir buscar esse dinheiro. E cá temos o caso de Vindolanda, que é um caso, no entanto, de referência naquilo que se refere ao envolvimento da sociedade civil logo desde a gênese da criação do conhecimento. Este ano tiveram 500 voluntários, pressuponho que tenham tido até mais inscrições do que os voluntários que tiveram, porque para o período de 2009 a 2012 eu vi pela primeira vez o anúncio de que não se aceitam mais de 500. O voluntariado não está contabilizado, mas está quantificado. Por exemplo, posso-vos dizer que em 2006 houve 400 voluntários que significaram 166 mil libras. Relativamente a Çatalhöyük, o que é que eu gostava de vos dizer? Çatalhöyük foi para mim o caso mais desassombrado de difusão do conhecimento. Talvez também devido ao caráter mais remoto do sítio, também com certeza, porque no sítio não há muitas condições para os visitantes. Encontrou-se no canal internet um meio fantástico de levar Çatalhöyük ao mundo. Trago-vos aqui dois exemplos. Um deles é o site Remix, criado por uma das equipas que escava em Çatalhöyük, a equipa de Berkeley, onde são dados os dados primários ao visitante, e o visitante é incentivado, a partir desses dados, a criar a sua própria versão de Çatalhöyük e, mais espantoso ainda para mim, a partilhá-la com o resto do mundo. O caso do canto inferior esquerdo é o caso do Second Life, onde nós podemos ver não só versões de um Çatalhöyük reconstituído, mas também assistir a palestras, ver vídeos, ver conhecimento produzido pelos próprios investigadores. E depois também, apesar de não se poder participar nas escavações, provavelmente porque os contextos também são contextos mais complexos, o visitante pode interagir com os arqueólogos que estão preparados para serem os anfitriões do sítio. Relativamente ao Centro Viking de Jorvik, este foi o equipamento mais perto do puro entretenimento que nós encontramos. No entanto, desenganem-se se pensam que há aqui alguma falta de seriedade. Tudo é feito com o maior rigor científico. Posso-vos dizer, por exemplo, nas duas imagens de cima,
temos alguns bonecos de vikings reconstituídos, cujas caras foram feitas a partir de reconstituições de crânios vikings encontradas no local. Portanto, é este o nível de pormenor. Jorvik, tal como Altamira, como qualquer equipamento cultural, debate-se com este efeito natural da erosão da base de visitantes, que Jorvik gera de uma forma muito inteligente, todos os anos tem pequenas alterações, e em 2000 fez uma grande remodelação, porque já havia também 25 anos de investigação e havia muito mais para dizer sobre Jorvik, sendo que, vocês veem logo, neste ano em que houve a remodelação, há um efeito imediato na procura. Gostava também muito de vos dizer que, quer no arranque do projeto inicial, quer nesta grande remodelação, está aqui presente, apesar de ser um trust, um espírito empresarial imenso. Ninguém espera por subvenções. Há sempre um recorrer à banca. Esta grande remodelação foi buscar um empréstimo de 5 milhões de libras e não é por isso que é menos lucrativo. Existe aqui uma performance financeira invejável para a maioria dos negócios com fins lucrativos. Temos hoje uma média de receita líquida de 1,5 milhão de libras e gostava muito de vos dizer em relação a isto que, quando cheguei a esta área, espantou-me muito os grandes complexos que existem em relação à palavra lucro. O lucro não é nem tem por que ser perverso, depende de como ele é aplicado. E neste caso, ele é aplicado não só reinvestido na própria difusão do património, como alimenta ainda outros projetos altamente deficitários, como é o caso deste projeto, o DIG, que proporciona também do York Archaeological Trust, que proporciona experiências de escavação a adultos e crianças. Vou já terminar. Gostaria de agradecer imenso, apesar de não estar presente, a uma pessoa que foi fundamental neste estudo, que é a Lúcia Evangelista, sem a qual eu, que não sou arqueóloga, teria muita dificuldade em perceber o real significado de alguns destes sítios, os constrangimentos, as potencialidades, e ao Miguel Lago, cujo olhar sempre crítico nos ajudou a chegar a algumas conclusões. Obrigada.